Continuando então, meus amigos, doutores e doutoras, um prazer estar novamente com vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês como analisar um processo criminal. E por que eu escolhi essa pauta para essa aula? Porque muitas vezes você pega um processo na mão, quando você é iniciante, você pega um processo na mão, você não sabe nem o que você está lendo. Isso acontece, gente, acontece que você não tem a prática. Então, se você souber pelo menos como manusear esse processo, aonde estão as peças, o que são as peças, o que é, o que não é, você vai se sair muito melhor, tá bom? Quero pedir vênia para vocês para vestir camisetinhas confortáveis, que depois de 14 anos de advocacia a gente cansa se vestir sempre de social. Mas enfim, vamos lá, vamos para o conhecimento. Como analisar um processo criminal, tá, gente? O processo criminal, ele é composto do auto de prisão em flagrante ou do inquérito policial, ou os dois, tá? Se foi preso em flagrante, começa lá com o auto de prisão em flagrante, e aí vem as peças dos depoimentos. No final tem um relatório do delegado, tá? E aí ele remete. Só depois que ele remeter é que vai iniciar o processo criminal com a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Muitas vezes eu pego advogados iniciantes, eu falo assim, acha pra mim a denúncia, põe na denúncia pra mim aí, por favor. E aí ele vai lá no APF, ou ele não sabe onde é que tá a denúncia. Então primeiro vai vir todo o inquérito policial, várias peças, depoimentos das testemunhas, depoimento da vítima, depoimento do indiciado, né, do investigado. Depois é que vão remeter as peças e aí vai começar com a denúncia. Então normalmente são 2 caderninhos assim, tá? Eu vou trazer depois uma próxima aula pra vocês, na tela, um processo criminal pra gente analisar junto. Aí, são 2 caderninhos, normalmente é um apensado ao outro. Em São Paulo é um apensado ao outro. Aqui em Minas Gerais, onde eu estou residindo hoje, eles fazem separado. Então, o APF tem um número X, e o processo tem um número Y. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho, porque às vezes a gente está vendo o APF procurando a denúncia e não acha, porque eles separam aqui no cartório. O ideal seria ficar um apensado ao outro, né? O auto de prisão em flagrante, o inquérito policial e o processo criminal. O que você vai analisar nesse processo criminal? Primeira peça que você tem que ver, é claro, é óbvio, é a denúncia, para ver sobre qual crime ele está sendo denunciado, né, obviamente, acusado, qual o fato criminoso, se não tem nenhuma inépcia da denúncia. A denúncia tem que transcrever de forma precisa a participação do réu no crime, não pode ser de forma imprecisa. Então tem que ver sempre isso na denúncia. Se tem alguma qualificadora, né, se tem alguma agravante que ele está sendo denunciado também. O que é importante a gente analisar no processo criminal? Primeira coisa é a primariedade, tá, do réu. Se há primariedade ou se não há primariedade. E o que é primariedade? Você vai falar, ai, que besta, uma primariedade, se o cara nunca foi processado? Não. A primariedade, esses 2 tipos de primariedade, a primariedade e a primariedade técnica. Então, você pode falar, ele é primário, e você pode falar, ele é tecnicamente primário. O que é tecnicamente primário? Ele tem outros processos criminais, mas eles nunca transitaram em julgado. Então, pode estar em sede de recurso, ou ele já cumpriu a pena. Se ele já cumpriu a pena, acabou. Ele voltou a ser tecnicamente primário. Então, você sempre tem que ver o quê? A FA. E onde que vai estar a FA? No inquérito policial. Sempre tem que olhar a folha de antecedentes dele e quais crimes ele já respondeu, há quanto tempo ele já respondeu. Se a FA estiver limpa, maravilhoso, mas muitas vezes ele já tem um histórico criminal e você tem que verificar esse histórico. Primariedade é uma coisa e bons antecedentes é outra coisa, porque às vezes a gente fala na faculdade, a gente estuda, primariedade é bons antecedentes, réu primário é bons antecedentes. Não é a mesma coisa, a gente costuma falar junto, primariedade, mas não é a mesma coisa. Primariedade é se ele não tem nenhum processo transitado e julgado, e bons antecedentes, gente, é outra coisa. Então ele pode ser primário, tecnicamente primário, mas tem maus antecedentes. Entendeu? Porque ele já teve, por exemplo, uma passagem quando ele era menor de idade, né? Uma condenação pelo ECA. Então ele é primário, tecnicamente ele é primário, mas ele tem maus antecedentes. Se ele está respondendo ao inquérito policial, ele é primário, porém tem maus antecedentes. Então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É importante a gente conseguir diferenciar isso, tá certo?
Outra coisa importante que vocês têm que ver no processo criminal são os depoimentos que foram colhidos em delegacia. Os depoimentos que foram colhidos em delegacia. Sempre tira cópia desses depoimentos, vou fazer alguma defesa, sempre tem em mãos, sempre relê muito bem esses depoimentos e quais são as teses que poderão ser utilizadas na defesa. Vou dar um caso prático para vocês agora. A gente está com um caso no escritório que o rapaz está sendo acusado de tráfico de drogas, né? E aí tinha com ele alguns negocinhos lá que o pessoal chama de loló. E aí o que acontece? Qual que vai ser a nossa tese de defesa? Os policiais encontraram com ele na rua e aí depois entraram na casa dele sem mandado, sem autorização judicial. Então a gente já tem uma tese, que seria a tese da violabilidade do domicílio, né? Violou o domicílio indevidamente sem mandado. Outro caso que aconteceu aqui nesse mesmo processo é que ele é tecnicamente primário. Ele tem passagens pela polícia, ele tem passagem de porte ilegal de armas e tem passagem, acho que é de tráfico também, só que a de porte ilegal de armas está em grau de recurso e a do outro tráfico de drogas ele já cumpriu a pena, então ele é tecnicamente primário. Então tem bastante, parece um processo simples, parecia um processo simples, quer dizer, porque se você olha de uma forma não técnica o processo, você dá uma primeira olhada no processo, você olha lá, é FA do cara, um monte de folha, aí você fala, peraí, ele tem já uma passagem por porte de arma, agora foi pego com arma novamente, já tem passagem por droga, foi pego com droga novamente, peraí, esse cara, ele é um reincidente específico, né? E a melhor tese aqui no caso seria a confissão, porque aí a gente ia tentar arrancar uma pena menor para ele, né? Mas não, ele é tecnicamente primário. Temos a tese de que o domicílio dele foi violado indevidamente, então aí tem muita matéria para ser arguida de uma forma técnica que pode levar ou à nulidade do flagrante ou até à absolvição dele. Então, por isso que os processos têm que ser olhados de uma forma técnica. É só um en passant aqui, uma passagem para vocês visualizarem na cabeça de vocês como é um processo criminal e poderem chegar lá no balcão do fórum, poderem examinar os processos criminais, a maioria ainda são papel, e vocês poderem falar, não, esse aqui é o auto de prisão em flagrante, isso aqui é o inquérito, isso aqui é a denúncia, e poder se localizar dentro do processo. Eu estou com algumas cópias aí de uns processos criminais, eu vou trazer para vocês na tela na próxima aula, gravando e mostrando peça a peça o que é, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula.